Boa tarde aí pra toda rapaziada, tudo Corinthians aí. Aí, Corinthians, mais uma live aqui. O Corinthians jogou na quarta-feira, né, em casa, a primeira partida da oitava contra as Pepas, né, ganhou de 1-0. Quase esse 2, né? Se o Will não perder aquele pênalti, esse 2-0. Até a polêmica, né, que foi roubado, que eu não sei, que eu capotei, né, não sei se teve, né, como fala, se foi legal ou tava impedido, né, não sei se se tiver azul na frente, é legal. Agora, se a azul estiver atrás e a vermelha na frente, aí tá impedimento. Mas então não dá pra saber, entendeu? Não dá pra saber mesmo. Não dá pra saber mesmo aqui que... Eu vou dar Tônia aqui, ó. Cadê Tônia? Tônia. Pronto. Mais uma live aqui. Tá agora ninguém na avaliação. Só o Mike valorizou. Aí o Alvo também já também. Pode entrar também. O Álvaro. O Jonathan e Zé Carlos. A Vanessa, a Antônia. A Anícia não vai porque acho que ela tá na aniversário, acho que ela nem vai entrar aqui. Então, agora que então, teve essa polêmica que roubado, né? Até aquele site lá do Palmeiras lá, o Pedro lá, né? Que adora causar, né? Causar mesmo. Tá. Que foi. Então, que é coisa causar, né? Que se acha, né? Que fala o Roberto é ruim, tem que aposentar, o Members é ruim, o Garro é ruim, só o Palmeiras que é bom, né? Só o... Esqueci o nome que ele falou, o jogador lá, que é bom, tudo é ruim, não sei o que, vai ser eliminado na quarta-feira, volta na casa dele, das Pepas. Ai, meu, eu até dou... Tá até como daquilo, né? Só pra não discutir, porque ele não tem como discutir com ele, né? Não vai dar um bom tudo. Ah, falei, tá bom, né? Beleza, é isso mesmo, tá certo. E pior, que foi encher o saco do Iago, né? Que tava lá na frente do pacote, não sei o que tava. Foi encher o saco, mas não, pra quê? Nossa, esse pedreiro me vendo, pega uma agulha aí, meu. Foi o mais baixo, né? Alto também, né? Grita também. É baixo também, mas ele já tá contorando, né? Deu um controle. Agora, mesmo assim, tem que. Como fala? Né, não deixar, né, dar o bope, né, pro Pedrinho, né? Porque o Pedrinho muito só pra caramba, o Pedrinho lá, o Região lá. Nossa, tava lá, fui lá na frente, esse saco lá, forma do Corinthians, quer ser eliminado, que é ruim, sei o que é ruim, sei o que. E um monte de coisa lá, meu. Nossa, o Pedrinho não. Agora outro não, o outro palmeirense lá, que só o nome dele lá, o do Região lá, tipo, ele de boa. Dá pra fazer de boa, conversa de boa, tudo tá ganho, tudo, né? Tudo tá, né? Tem que, né, lutar, mas você tem que surrar a camisa, criticar tudo, brigar por, né? Quem quer um título, né? Agora não, o Pedrinho se acha, se baga, não é nenhum, nem humilde, nem é transparente,
o Pedrinho não é transparente, chiasa tal. Aí ele vai falar com o Iago daqui, né? Pai, que nossa, não é tal, que não é bom, sei o que, tal, né? Tal, né? Ficou alto, mas esse Pedrinho me foi, pô, vai saber, adora cocotar, né, meu? Ficar naquele time mesmo. Esse Pedrinho também não tem nada mesmo. Esse aí, mas calma, meu filho. Calma, eu tô ficando, né? Concordei com ele, né? Igual o outro lá, de boa, isso não tem como conversar. Então fica de boa. Aí depois, na quinta-feira, né? Eu vou falar tudo, aí eu vou falar tudo. Aí quero ver se vai se achar, vai se acabar, né? Porque o Corinthians vai brigar também com certeza. Vai fazer mais gol lá. Não sei quanto, deve ser no primeiro, no segundo, vai ser bastante gol, né? No primeiro e no segundo, para ter uma boa vantagem, né? Aumentar mais a vantagem que tem em casa. Tem que aumentar uma boa vantagem fora de casa também. Que tem só 1-0, não foi 2-0 agora São Paulo. Beleza. Mas tem que fazer mais gol ainda. Não sei quanto gol tem que fazer lá, brigar, fazer gol lá, não sei quanto no primeiro, no segundo, para ter uma boa vantagem e classificar para as quartas finais e depois, né, ganhar nas quartas e, né, no primeiro, depois na volta, no dois tempos, no primeiro tempo, no segundo tempo, na quarta também, na ida, né, no primeiro tempo, segundo, na volta também a mesma coisa, até chegar à final, né, e esperar o adversário. Mas eu sei que o Corinthians acho que vai chegar na final. Não tá, tem garfo com o título lá. Tá mostrando que quer título, meu. Ainda vai ter reforço, ainda que não tem reforço. Só depois do dia 9 que eu passei aquele posta lá do Lelo, do Pinaco Lelo, né, do bosta lá, meu. Porque ele não assume que ficou declarado, né, que roubou o Corinthians, que fez com o Souza, só coisa boa que ele fez. Agora, muito pouco só. Agora, coisa que ele fez ruim, ele não assume, né? Não é homem, não é aparência, meu. Não tem assim, bater no peito assim, né? Falar a verdade, meu. É uma pena mesmo, meu. Mas não precisa tirar o cara para contratar, meu filho. Um monte de jogadores já contratou, São Paulo já contratou, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, e um monte, e não foi só um, foi uns 4, 5, 6, 7, 8, 10, um monte de contratação, meu. Contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, Santos não, porque tal. Mas o resto tá tudo contado, até do Vasco se marcar, o Vitória eu não sei, mas um monte de time foi contratado, meu. E o Corinthians agora não contratou, não. Abriu mês passado, quiser contratar, tá parada, que a contratação não fez, outros times já fizeram, e fez mais ainda esse ano ainda a contratação do time do Janeiro, como mês passado, e desse, né, não, mês passado, porque agora estão em agosto, né? Eu acho que já até fechou ainda, vai abrir a outra janela. Então, a do janela de junho e julho, da parada, e depois de julho, que voltou, todo o time cantou, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, tudo em julho, na 2 de janeiro, entendeu? Mês. E a bosta Corinthians não cantou agora nada, meu. É uma piada, e pior, que a torcida tem que apoiar, né, brigar, tem que contratar, né, vai ser, se tiver uma pesquisa aí, ver um jogador aí, bom, e vai ser esse, não interessa ter grande dinheiro. Se vê nos 30, tinha um cara também que é investir também com ele, que trabalha com ele para melhor Corinthians, melhor ainda. É muito bom. Vai ser ótimo, né? Aí vai brigar, vai ser esse mais que o impressionante, não que o HV, a organizado vai, né? O presidente lá, né? Vai, né? Do que o cobrança, só vai ele só. Né, de todo mundo da torcida não vai ter que ir também, meu. Cadê a torcida que apoia não vai junto com a torcida organizada, meu? Isso que não dá pra entender também, entendeu? Vai piada.
Não, mas agora os outros que é contra, não. Contra não interessa. Os contra que. Tem alguns que é contra, que é a favor do Augusto Melo, mas aqui lá não é contra, porque aqui não é corintiano. Esse corintiano que é a favor do Augusto Melo é poucos. Só maioria. Gatos pingados, né? Do. Que são contra, entendeu? São bem pouquinho só, né? Gatos pingados, todos. Pouco. A maioria é pensando no Corinthians. Então, eles que tem que ajudar no Corinthians. E lá, agora organizar tudo, combinar tudo, tá certinho. Vai ser esse tal, vai ser esse aqui, ó. Cotação, não interessa, vai ser esse, acabou de papo, meu. Não interessa, vai ser esse e acabou. A gente quer esse item de papo. Esse cara vai ajudar o Corinthians, ele vai pagar o quê? Vai pagar mais cotação do jogador também. Vai fazer tudo tudo a dívida e vai pagar também a cotação também, do jogador também do Corinthians também, e vai ser esse, não interessa, né, cara, a gente que vai colocar, né, depois disso aí vai ter outro presidente que a gente vai escolher, né, um bom, e vai ser esse bom para escolher, como presidente, o do conselho e da diretoria também. A diretoria a gente vai pôr outra diretoria, não sou essa diretoria assim, tem uma parte, não sei se é toda parte, não sei, né, pode ter errado, não sei se é toda a diretoria, todas outras novas tão ruins, são todas, se tiver ruim tem que mudar tudo, né? Não sei, se não for, só ficam os bons. E os ruins vai tudo com o presidente, com o Augusto Melo, né? Que é o Pinaco Lelo Lelo, só fica rolando. O DC também nunca vai pesar, porque a gente nunca vai deixar pesar, nem ele, nem o Montanha, nunca mais vai pesar. Mas pensar um dia ter votar ao Corinthians, meu, não valeu, porque a torcida não vai deixar, nunca vai votar, meu, vai pagar tudo que fez, porcentavo por centavo, vai ser preso e nunca mais, muitos anos, vai voltar, porque o Corinthians não vai deixar mais. Nunca vai deixar mais como falar esses SUS aí voltar mais no poder, nunca mais, porque aqui é Corinthians, meu, o que vai frisar, vai cair em cima, olhando, pressão, fiscalizando, e o Fábio Soda também, mas tem que contratar, meu filho. Não fica esperando não, meu filho. Vai por cima, meu. Pega essa porra do presidente, meu. Foda o presidente, meu. Vai por cima do presidente. Acabou, meu. Foda, meu. Se não sei o que, querendo o que. Não interessa se quanto é dinheiro, o que eu vou falar. Deixa falar, meu. Você tá no seu trabalho, Fábio Soldado, tem que ser. E lá quando o jogador vai ser esse e você vai, meu. Não importa o que fala. Você vai pronto. Que tá mandando fazer o Corinthians, a torcida, meu. Vai vir nós, e não a bosta do Clomero dessa sexta, né, meu? Deixa pra lá, meu. O comando do Corinthians, da torcida. Nesse vagabundo não, meu, tá? Então, soldado, acorda que você por isso aí, meu. Você vai junto com ele, aí vai pegar outro Fábio Soldado, por causa no lugar. Né? Porque a gente quer um bom, um não ruim. Então, meu filho, não seja bunda mole e cagão também pra fazer, entendeu? É igual a torcida, entendeu? Tem que ser alguma torcida pra pegar, entendeu? Não ser bunda mole não, tá? Não ficar papinho na casa do bosta, não, meu. Esquece esse bosta aí. Da essência, esquece, meu. Faz o trabalho e força o resto. Entendeu? Você está fazendo o melhor pro Corinthians. Coração, vai fazer, que eu pedi, tudo isso, meu. E ele falar, deixa falar, não liga, sai aqui só pro outro. Deixa de ligar, não liga da bola pra eles, meu. O que importa foi o seu trabalho. Foi soldado. Isso que interessa. O outro não tem essa bosta nenhum. Tá? No seu negócio aí. Bom, a Mari não sei se finalizou, se entrou, mas tá agora então numa avaliação. Se tiver, pode, mandar mensagem, né, que é ao vivo. Né? Só mais atualizou, não sei. Se você estiver assistindo, pode, né, mandar mensagem. Né, Antônia, a Anis também,
se pode também, exatamente, ele também está vestido agora na festa do sobrinho do seu marido, e pode mandar aqui ao vivo, fazer pergunta, ele também, entendeu? Pode fazer pergunta, entendeu? Sem problema. Pode fazer pergunta aqui, ó. A Anice tivesse também, pode já também. O Álvaro também não. Nem o Jonathan, nem o Carlos e nem o Matheus. Não sei, o Matheus ela tá um pouco sumido. Né? Eu sei que ele tava viajando, mas agora não tá viajando, agora tá aí, né? Então, não tá ficando bem. O que tiver aí tá, que do Corinthians aí aí, quem entrar mais aí pode fazer pergunta aqui. Tá, vamos agora se a mais tiver aí, pode, né? Que vou dividir aqui pegar aqui primeiro aqui o negócio aqui. Isso. Aqui já no esquema. Agora a minha câmera com vocês aqui. Deixa eu ver, o som tem que ser um pouco. Tá bom. Acho que tá bom. Acho que já tá ouvindo bem, né? Vamos lá. Salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, queria começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Hoje eu tive o desprazer de ver uma entrevista do Pinóquio, do Augusto Lero Lero, falando a respeito da entrevista coletiva do Puma ontem, que a gente sabe que foi uma merda uma entrevista coletiva. Eu fiz o vídeo aqui ontem pra vocês, falando praticamente todos os principais assuntos que ele falou. Falou nada com nada, desrespeitou a torcida do Corinthians, desrespeitou a instituição Corinthians, na minha opinião, querendo comparar com o Flamengo. Não tem que fazer isso. Flamengo é Flamengo, Corinthians é Corinthians, Corinthians é muito maior que o Flamengo. A gente sabe disso, mas não tem que fazer nada disso. Agora, a pergunta que eu queria fazer para vocês: se vocês têm esse mesmo sentimento, ver o Pinóquio falando, cara, me dá embrulho no estômago, me dá náuseas ver aquele cara falando sobre o Corinthians. E o jeito que ele fala, que no dia 9 ele falou, ele gravou. Pra quem não viu, se eu não me engano, foi no meu timão. Ele deu uma entrevista, foi rápido. Ele gravou, rapaziada, que no dia 9 só vão colocar ele de volta lá pra presidente do Parque São Jorge. Ele colocou na cabeça dele que ele falou que ele tem que continuar fazendo o belíssimo trabalho que ele tá fazendo no Corinthians, mano. Cara, que nojo que dá ver aquele cara falando ainda dentro do Corinthians. Por isso que o Corinthians é essa baderna, mano. Por isso que ele é a baderna. Automaticamente o cara foi afastado. Por quê? Porque tá sendo investigado por roubo de dinheiro do Corinthians. Ele não poderia pisar no Parque São Jorge. Não poderia pisar lá dentro. Hoje teve um evento lá no Parque São Jorge. Os caras fizeram até um evento muito legal. Fizeram um campo laranja, grama sintética, né, mas pintado de laranja, como se fosse no terrão, para relembrar antigamente, os meninos da base começava a jogar no terrão, óbvio, agora é gramado, só fizeram laranja. Uma iniciativa bem legal, eu achei. E aí fizeram a inauguração desse campo. Que bosta desse ex-presidente tá fazendo lá, velho? Que merda tá fazendo lá? Cara, essas umas coisas que o estatuto do Corinthians deixa que a gente não consegue entender, mano. Cara, o cara foi afastado por impeachment, pelo Ministério Público, tudo está sendo investigado por roubar o Corinthians. O cara invadiu o Parque São Jorge para tentar entrar no poder como um golpe. E aí tem evento do Corinthians, o cara tá lá, mano. Ele não me entra na cabeça isso, rapaziada. Juro por Deus, não me entra na cabeça. Por que o estatuto deixa ter essas brechas? Por quê? O cara automaticamente os caras foi passando e não tem que mais aparecer, tem que responder as coisas dele longe do Corinthians. E é o que eu falo, mano. Se o sócio do dia 9 colocar esse bandido de novo pra presidente do Corinthians, aí fecha as portas, mano. Aí fecha as portas. Aí acabou. Aí tá como falido tudo. Aí acaba de vez com o Corinthians, rapaziada. Essa é a grande verdade. E não é querendo defender um ou outro. O Tuba é farinha do mesmo saco também. É outro lixo.
gente viu ontem. E tem lado pra ficar protegendo. A gente sabe, é um lixo também. Tudo esses caras tinha que sumir do Corinthians, sumir. Mas vê esse Augusto Melo falando, cara, me dá um pulo no estômago. Acabou com o meu dia, rapaziada. Ver aquele cara falando dentro do Corinthians ainda. Acabou com o meu dia. Eu queria fazer essa pergunta pra vocês, começar o vídeo fazendo essa pergunta. Cara, vocês têm esse sentimento também desse cara? Desse bandido, velho? Nossa, que pariu, difícil, rapaziada, difícil. Eu coloquei até aqui, ó. O Augusto Melo falando de turma, ele é mais um filho da puta. A real é essa, rapaziada, é mais um filho da puta lá de dentro, mano. Já perdi minha paciência com esse cara aí, né? Bom, vamos lá. Outros assuntos pra gente falar? Ontem, né? Todo mundo, depois da entrevista coletiva do Tuma, dessa palhaçada que ele fez, todo mundo perguntando, né, se os Gaviões não iam se posicionar, e todo mundo ficou toda hora, pô, os Gaviões não estão se posicionando, ninguém tá falando nada, que isso aqui. E o Ale, presidente dos Gaviões, no final da noite, acho que umas 10h30, 11 horas, mais ou menos, tava lá mexendo no celular, acabei vendo, ele se posicionou e falou tudo que ele tinha falado, né, rapaziada? Uma entrevista coletiva patética, ridícula, querendo falar do Flamengo, do Corinthians, falou que é um absurdo tudo isso daí. E cara, na moral, velho, eu tô do lado do Ale, mano. Eu tô do lado do Ale, presidente dos Gaviões, mano. Foi uma entrevista ridícula, uma entrevista constrangedora do torcedor corintiano. Fez o torcedor corintiano passar mais vergonha diante dos rivais. Babaca, meu Deus do céu. Então, todo lado do Ale, assim, ele se posicionou ontem, só que era bem tarde, tá, rapaziada? Em relação a essa péssima entrevista coletiva do Tuma. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês, esse evento também, rapaziada, que teve hoje de manhã aí, que eu falei pra vocês, o Osmar Stabile, presidente que está exercendo o cargo agora, né, enquanto o filho da puta tá afastado, ele falou, né, que na madrugada do sábado pro domingo, assinaram o contrato da Nike. Enfim, assinaram, já tinha fechado com a Nike, mas ainda não tinha assinado o contrato ainda. Então agora está assinado o contrato de 10 anos que a gente tinha falado com vocês. A previsão de valores que o Corinthians pode receber da Nike é de 1,3 bilhões de reais, porém, até atingir esse valor, tem muitas metas, tem muita coisa por trás, tá, rapaziada? Mas o Osmar Stabile começou falando que o Corinthians assinou o maior contrato da América Latina com fornecedora de material esportivo, tá, rapaziada? A Nike, que é a única aqui no Brasil que patrocina, né, que é o Corinthians, a Nike, ou nenhum outro clube é patrocinado pela Nike, fechou, assinou esse contrato. Espero de coração que todas as mudanças que nós torcedores pedimos em relação ao fornecimento rápido de material, a não faltar material para o corintiano poder comprar, espero que mude isso daí, né, rapaziada? E que venham umas camisetas mais bonitas também, né? Não façam camisetas ridículas igual a Nike, tem hora que faz umas que eu vou te falar, viu, rapaziada? Mas é isso aí, enfim, assinou isso daí, vamos aguardar aí para ver se o Corinthians vai conseguir alcançar as metas para chegar nesse valor de 1,3 bilhões que pode chegar nesse contrato, tá, rapaziada? Bom, outra coisa que eu queria falar pra vocês também, vou falar sobre... Daqui eu tenho que começar dando risada, rapaziada. Esse assunto eu tenho que começar dando risada. Que é o senhor Carlos Miguel, né? Como o mundo dá voltas, né? Como o mundo dá voltas, como o futebol, principalmente o futebol, né, rapaziada? Carlos Miguel, pra quem não sabe, né, que eu tô falando aqui, um ex-goleiro do Corinthians, teve um capítulo ridículo na história do Corinthians. Não dá nem pra falar que esse cara foi jogador do Corinthians, na minha opinião, nem jogador do Corinthians se bosta foi. Causou no clube, causou na época da saída do Cássio, o Cássio estava bem, ele consegue a sua titularidade e dá 6 jogos, um mês lá, ele vai embora do Corinthians, porque ia jogar Premier League, porque cresceu os olhos, quando tinha conquistado, né, porque ficou muito tempo no banco, o Cássio era o titular do time do Corinthians, e ele sempre ficava ali. Quando ele consegue conquistar a titularidade, que o Cássio não estava bem, ele largou o time na mão. E naquela época, o Corinthians ficou sem um goleiro, praticamente. Praticamente não, ficou sem goleiro. Porque o Cássio tinha saído e ele abandonou o Corinthians, o Carlos Miguel, para ir pro Forest, Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Por que eu tô falando que o mundo dá volta, tá, rapaziada? E quando você é ingrato, a ingratidão é a pior coisa que tem, acho que é a ingratidão. Porque o Corinthians, ele acreditou nesse cara. O Corinthians foi contratar esse cara que estava esquecido no futebol. Estava esquecido, o Carlos Miguel. Ele contratou,
um bom goleiro, a gente não pode negar isso daí. E ele teve que esperar a chance dele, ele teve a chance de ser titular, virou as costas pro Corinthians e foi embora. Baixou muita rescisória. Empresários, né? Empresários. E aí o que aconteceu? Ele fechou o contrato com o Forest na Inglaterra até 2028. Só que ele não se firmou, rapaziada. Isso foi no ano passado. Ele saiu do Corinthians no ano passado. Até agora não se firmou e o Nottingham Forest já avisou ele que vai dispensar ele, que é para ele procurar outro clube. Está sendo dispensado, não conseguiu jogar, não conseguiu aparecer, não conseguiu fazer nada. Agora quem vai querer contratar esse bosta desse cara? Não é uma bosta de um goleiro, é bosta de pessoa. Porque o que ele fez com o Corinthians é ridículo. E não vem com papinho, viu umas entrevistas dele, foi até aquele pode nos lugares aí, falando, eu tenho um sentimento pelo Corinthians, sentimento escambau, amigo. Sentimento escambau. Então, bem feito, mano, bem feito. Eu torço para que a sua carreira vá brejo, mano. Você vai jogar no time de Série D. De Série D, que você nunca mais jogue num clube de elite, nunca mais na sua carreira. Eu espero de coração que isso aconteça. Você tem um rancor, tenho mesmo. Eu quero que se dane. Esse é o meu pensamento. Bem feito, otário desse goleiro. Bom, pra finalizar o vídeo aqui, rapaziada, vamos falar a respeito da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? 18ª rodada que já começou, já teve o primeiro jogo. Sport e Bahia, e o Sport conseguiu mais um pontinho na pontuação do seu Campeonato Brasileiro, rapaziada. Agora o Sport tem 16 jogos e 6 pontos, rapaziada. Então o primeiro jogo aí, Sport e Bahia, 0x0, foi hoje na Ilha do Retiro, 0x0 às 4 horas da tarde. E agora tá jogando Mirassol e Vasco, rapaziada. Tô até com a televisão aqui ligada aqui, tá com 28 minutos no primeiro tempo, está 0x0 também, tá, rapaziada? Começou às 18h30 esse jogo Mirassol e Vasco. Hoje ainda, lá no Maracanã, às 9 horas da noite, Fluminense e Grêmio. Um jogo, hein, rapaziada? Um jogo. Fluminense e o Grêmio estão fazendo campanhas ruins, né, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense até começou bem o Campeonato Brasileiro, se não me engano. Estava até brigando pelas primeiras posições, algumas rodadas atrás, né, antes do Mundial. E depois do Mundial, queda livre. Hoje o Fluminense se encontra em 12º colocado. E o Grêmio também muito mal no Campeonato Brasileiro, em 14º colocado. Então mais tarde, Fluminense e Grêmio no Maracanã. Amanhã, rapaziada, lá no Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro. Bom jogo, rapaziada. Bom jogo. Cruzeiro que na rodada passada perdeu a titularidade. Perdeu a ponta da tabela pro Flamengo, né? O Flamengo acabou passando. O Cruzeiro tem um jogo difícil contra o Botafogo, que é sexto colocado no Campeonato Brasileiro. O Botafogo oscila bastante também nesse campeonato, mas é um jogo difícil de jogar lá no Newton Santos, né, rapaziada? Vamos ver o que vai dar esse jogo. E amanhã também, às 4 horas da tarde, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena, rapaziada. Estarei na Neoquímica Arena, já falei isso pra vocês, né? Não vou falar sobre escalação, sobre arbitragem nesse vídeo de agora, pra quem sabe, quem conhece meus vídeos aqui, sabe que eu gosto de fazer o pré-jogo no dia do jogo. Então amanhã de manhã venho fazer o pré-jogo de Corinthians e Fortaleza, que vai ter muitas mudanças, hein, rapaziada? Dentro de campo, muitas mudanças, e na minha opinião, certíssimo que o senhor Dorival Júnior está fazendo, tá, rapaziada? E amanhã também às 18h30, Atlético Mineiro e Bragantino. Um jogo também, rapaziada. Um jogo Bragantino aqui, ó. Queda livre no Campeonato Brasileiro. Falei pra você que o Bragantino era cavalo paraguaio. O Bragantino ainda está em 5º colocado, mas vem de 3 derrotas consecutivas. O Bragantino queda livre. O Atlético Mineiro também não faz um bom Campeonato Brasileiro, né? Mas jogando lá na Arena MRV, eu acho que o Atlético Mineiro ganha esse jogo contra o Bragantino, tá, rapaziada? Amanhã também às 18h30 no Castelão, Ceará e Flamengo. Ceará e Flamengo. Ceará também queda livre no campeonato também. Acabou até ganhando o último jogo, mas está em 9º colocado. O Flamengo brigando para continuar líder do campeonato. Eu acho que esse jogo o Flamengo ganha, e ainda depois da derrota que tiveram na Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, acho que o Flamengo ganha esse jogo do Ceará. Amanhã também, às 19h30, Vitória e Palmeiras, lá no Barradão. Vamos, Romarinho!
Marinho que deve fazer sua estreia pelo Vitória. Provavelmente também a Pipa vai colocar tudo reserva, pelo que eu estava vendo o pessoal falando aí, por conta do jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Eu acho que esse jogo Vitória vai ganhar do Palmeiras. E no Beira-Rio amanhã também, Internacional e São Paulo, às 8h30 da noite. Bom jogo também, rapaziada. O Internacional precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Está em 10º colocado com 21 pontos. E o São Paulo teve uma boa arrancada aí no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias consecutivas. Está em 8º colocado com 22 pontos. Então vai ser um bom jogo, principalmente pelo jogo ser lá no Beira-Rio, rapaziada. E depois, na segunda-feira, jogo no Morumbi, hein, rapaziada? Jogo no Morumbi, segunda-feira, às 8 horas da noite. Santos e Juventude. Juventude tá mal pra caramba das pernas. O Santos também tá mal, tá na zona de rebaixamento. Porém, eu acho que o Santos ganha esse jogo do Juventude. Ainda mais porque vai ser no Morumbi, aí provavelmente não, com certeza. A torcida do Santos vai em peso, vai encher o estádio. A gente tem que saber também que quando o Santos vem jogar aqui na capital, eles enchem o estádio. A maior torcida dele é aqui no São Paulo. Eu acho que o Santos é grande favorito para jogo contra o Juventude. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. É gripe, primeira gripe. Compre a casa dos seus sonhos no quinto andar. Oh, meu Deus do céu. Essa agora é uma variação. Tá aí. Precisa ganhar mesmo, né? O Palmeiras ia procurando para quarta-feira. E Corinthians também, mas que pra mim Corinthians não precisa preparar, porque só tem 2 falar. Do campeonato dá pra enfrentar, não precisa poupar, na opinião. Palmeiras, por causa da trava sim, mas agora a primeira vez que poupa, né? Palmeiras nunca poupou, mas Corinthians não precisa poupar de jeito nenhum, meu. Precisa de 2 campeonatos, meu. Entendeu? Então, é essa aí. Tá hoje contra a Fortaleza, né, às 4 da tarde. Espero que o Corinthians faça 3 pontos, porque só até agora, depois que voltou da parada, o Corinthians só ganhou um jogo só, 1 ponto, porque ele empatou ou perdeu. Então, é dureza, né, meu? Perdeu acho que 2 jogos, acho que dois jogos, 2 ou 3, logo depois da parada, que não somou 3 pontos, só um contra o Ceará só. É muito pouco, porque podia somar muito mais ponto Corinthians contra os outros, né, que voltaram, que dava, porque estava parado, estava treinando, estava, né, preparando, né, descansado, dava, meu. É uma coisa que tem que, acordar. Então, muito importante hoje, tem que chamar 3 pontos. Não sei quanto, se de gol vai ser, se é 1, se é 2, se é 3. Tem que ser ganhar no primeiro, no segundo tempo. Tem que ser goleado mesmo, não sei quantos. Ganhar também 3 pontos. E depois na próxima também. Aí depois o próximo contra o brasileiro também tem que fazer 3 pontos. Aí ganha todos direto. Tem que disparar. Passou lá em cima da tabela e ficar bem longe do pensamento. Passar o São Paulo, ficar 3 aqui e ficar em 5º, 3º, 2º lugar. 2º lugar dá pra ficar? Dá pra ficar. Temos que dizer que vai falar merda, mas dá pra ficar. Porque só depende do Corinthians. Corinthians dá pra ficar no 2º? Dá pra ficar lá em cima, brigando. Corinthians dá pra ficar no 2º? Dá. Porque tá brigando pra ficar lá em cima do. Lá. Não por título, mas brigando para ficar em cima, sem na parte da time do campeonato. Porque o Corinthians tem que brigar para ficar lá em cima da tabela, né? Como mais longe, melhor ainda. Então, segundo, dá porque tá brigando por cima. Então, dá porque o Corinthians tá brigando por cima
da tabela. Então, dá para ganhar sim. Porque tem que pegar 3 pontos hoje. Depois mais na outra também 3 pontos. Né? E depois tem a quarta-feira de volta que tem que aumentar mais vantagem ainda. Quando o Palmeiras no primeiro tempo, não sei quantos gols tem que fazer. O Palmeiras que faz bastante gol, não sei quanto lá no primeiro tempo, muita vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo também mais vantagem ainda para ter a classificação para das quartas finais. E foi resultado, vamos ganhar também, isso aqui vai ser o adversário das quartas. Vamos ganhar. Vamos fazer também a primeira partida, né? No primeiro tempo, segundo tempo, com muito gol para bater uma boa vantagem. Aí na volta também com muito primeiro, segundo, para classificar para semi e a semi também. No primeiro e no segundo tempo para uma boa vantagem e na volta também aumentar mais vantagem no primeiro e no segundo para na final de volta. E depois no final vai te dar, tomar que seja de casa. Acho que é a final. Vai chegar na final lá, você vai cantar na final, vai fazer muito gol, para ter uma boa vantagem no primeira partida, vai fazer muito gol no primeiro e no segundo, uma boa vantagem, aí na volta vai ser mais vantagem para pegar o título aí do Corinthians. Então vamos dividir de novo aqui a tela aqui com vocês aqui. De novo aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outra aqui. Vamos o jogo de hoje aqui. Vamos lá. Jogando. Salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótimo domingo a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje tem Corinthians, hein, rapaziada? O Coringão enfrenta o Fortaleza na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. Vamos falar muito sobre esse pré-jogo aqui. O Corinthians que vai com o time totalmente alternativo. E eu sim dou razão para o Dorival Júnior colocar o time totalmente alternativo hoje por conta do jogo de quarta-feira, um jogo de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, rapaziada. Vamos falar bastante sobre esse confronto. O Corinthians que hoje precisa sim de um bom resultado, principalmente por estar jogando dentro de casa. Campeonato Brasileiro a gente sabe como é que funciona. O ideal seria, óbvio, ganhar fora de casa e ganhar dentro de casa. É um dos melhores cenários, é óbvio, né? Mas se o Corinthians empatar jogos fora de casa e conseguir vitória dentro da Neoquímica Arena, já vale, rapaziada. Óbvio que a gente não vai bater campeão com isso daí, porque tem que pegar também jogos fora de casa e conseguir resultados fora de casa. Mas já estou falando há tempos aqui, né, pessoal? Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai brigar em meio de tabela, vai ficar nesse meio de tabela um pouco pra cima. Se conseguir dar uma arrancada, igual deu no ano passado, consegue beliscar uma Libertadores. Mas hoje a gente sabe, dia 3 de agosto, a prioridade é a Copa do Brasil, o jogo de quarta-feira, que na minha opinião é o jogo do ano do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então a gente vai falar bastante sobre esse Corinthians e Fortaleza, falar muito desse time misto que o Corinthians vai entrar. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês, rapaziada. Vamos lá, vamos debater muito sobre esse jogo aqui, ó. O Corinthians enfrenta o Fortaleza. Sobre a partida, na tarde deste domingo, o Corinthians entra em campo para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Santos. Santos, a carregada aqui, rapaziada. Colocaram aqui o time recebe o Santos. Não, meu Timão. O Corinthians recebe o Fortaleza às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena pela 18ª rodada do torneio nacional. O Corinthians vem com um empate na competição diante do Botafogo por 1-1 em duelo disputado no Newton Santos. Já no meio da semana, o Timão conquistou uma vitória importantíssima sobre o Palmeiras em Itaquera por 1-0. O resultado coloca a equipe alvinegra com uma vantagem para o jogo de volta, que teve sua data remarcada pela CBF. O jogo do Corinthians e Palmeiras, para quem não sabe, o jogo de volta, né? Ia ser na quinta-feira, aí mudaram para quarta-feira, às 9h30 da noite, tá, rapaziada? Atualmente o clube do Parque São Jorge ocupa a
12ª posição do Brasileirão, com 21 pontos conquistados, uma vitória no embate de hoje, faz o Corinthians se aproximar da luta pelo G6. Já o rival cearense é o 18º colocado, somando 14 pontos na competição. Aqui é a provável escalação que eu vou colocar para vocês. Levando em consideração que o duelo contra o cearense acontece entre a eliminatória contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, a tendência é que a equipe alvinegra seja formada quase integralmente por reservas. Eu tinha comentado com vocês. Qual a provável escalação? Essa aqui, ó. Hugo Souza no gol, Léo Maná na lateral direita. Aí ele vai colocar Félix Torres ou Gustavo Henrique. Eu nem optaria pelo Gustavo Henrique. Eu colocaria Kaká e Choca. Na minha opinião, teria que ser Kaká e Choca a zaga do Corinthians, mas ele está colocando aqui Félix Torres ou Kaká. Fábio Santilleri na lateral esquerda. O meio de campo do Corinthians, Rian no primeiro volante. Aí ele vai vir com Breno Bidon ou Dieguinho, que é o menino da base que eu falei, tem que ter mais oportunidades. Charles também, que entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, eu falei pra vocês, também ganhou uma vaga de titular nesse time de hoje. E aí eu tenho na frente Thales Magno do lado esquerdo, Romero do lado direito, e o Kaique ou o Yuri Alberto, que eles colocaram aqui, mas eu não iria com o Yuri Alberto, eu preservaria o Yuri Alberto. Mas muita gente vai me falar, tem que colocar pra jogar, porque tá vindo de uma lesão, precisa de ritmo de jogo. Eu não colocaria o Yuri Alberto no jogo de hoje, tá, rapaziada? Colocaria o Kaique. Cadê o Yuri Alberto? O Yuri Alberto... Você tá com o Kaique realmente mesmo? Eu deixaria o Romero centralizado e o Kaique como atacante de ponta. O Kaique como centroavante de volta nesse campinho aqui é totalmente errado. O Kaique a gente já viu ele jogando na base. Mas o Roberto não tá não. O Roberto não tá não. No jogo no Grêmio, pelo profissional do Grêmio, fez alguns jogos já, atacante de ponta, ele não é atacante centralizado. Então eu mudaria. Eu colocaria o Romero, que tem mais faro de gol, principalmente dentro da Neoquímica Arena, lá dentro da área, colocaria o Kaique mais pra cá. Agora, o que me preocupa muito nesse time do Corinthians é o que eu sempre falo pra vocês, né? O Corinthians não tem meia de articulação reserva. Quem que é o meia? Vou colocar esse time aqui, que a gente está olhando aqui no campinho. Quem que é o meia de articulação desse time do Corinthians? Que vai carregar a bola, que vai servir os atacantes para esse time do Corinthians? Não tem mesmo. O Breno Bidon não é. O Charles também não é. O Rian muito menos. O Dieguinho? Pode ser que seja o Dieguinho. Por isso que eu falei, eu daria mais chance para os meninos da base, que a gente pode conhecer muito melhor nesse jogo do que o Breno Bidon, que a gente sabe que não é meia. Não é que ele não é meia. Eu até, alguns vídeos, antigamente eu falava que o Breno Bidon tem mais características de meia do que de atacante. Mas as posições que os treinadores colocam o Breno Bidon, não colocam ele como meia. Então eu não consigo ver ele armando esse time do Corinthians. Eu acho que o Dieguinho seria uma ótima opção. Colocaria o Kaique, igual eu falei pra vocês, atacante de ponta, ou Romero centralizado. Esse seria o meu time de hoje, tá, rapaziada? Para o embate, o Dorival terá duas novidades importantes na composição. O meio-campista Rodrigo Gato e o volante José Martins retornam após cumprir a suspensão na última rodada. Por outro lado, o técnico não poderá contar com o zagueiro João Choca está suspenso, rapaziada. Desculpa, perdão, falei no começo aqui da prova de instalação do Choca. O Choca está suspenso, ele não pode jogar. Tá? Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Maicon e o Faria seguem entregues ao departamento médico. Rodrigo Gato e o Martins eu nem colocaria para jogar, rapaziada. Essa é a minha opinião. Bom, arbitragem, rapaziada. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, escolheu Felipe Fernandes de Lima para ser o árbitro do clássico interestadual deste domingo. As bandeiras Guilherme Dias Camilo e Fernando Nobre, André Gomes Antunes, o árbitro do árbitro. Já o árbitro será comandado por Daniel Nobre Príncipe. Todo mundo faria tudo árbitro horroroso, viu, rapaziada? Essa é a verdade. A transmissão, pessoal, o torcedor corintiano que quiser acompanhar o duelo de Corinthians e Fortaleza terá duas opções de transmissão. A Rede Globo, na TV aberta, exibe o jogo para praticamente todo o Brasil. As exceções são Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Olha só, você pode pagar por um app de streaming, um app de música, ou, quem sabe, só assinar o YouTube Premium. As exceções são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, para o Distrito Federal. A Premier, serviço de pay-per-view da própria emissora, também transmite o embate. O meu timão também vai fazer o confronto. Eu só não entendi aqui. As exceções são Rio de Janeiro. Não, vão transmitir, né, para esse lugar. Praticamente para todo o Brasil, vão transmitir para esse lugar, tá? Vamos lá, vamos para os confrontos, rapaziada.
Os confrontos entre Corinthians e Fortaleza. Vamos ver se é equilibrado, como é que funciona. Com 37 partidas, nossa, pouco, né, rapaziada? 37 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Fortaleza aponta uma ampla vantagem corintiana. O duelo atualmente conta com 21 vitórias do Corinthians, 9 empates, 7 vitórias do Fortaleza. Nossa, ampla vantagem mesmo, hein, rapaziada? A primeira partida do Corinthians e Fortaleza aconteceu em 18 de janeiro de 1968, há 58 anos. De lá pra cá, os 37 duelos representativos colocam o Fortaleza na 39ª colocação da lista de times que mais vezes o Corinthians enfrentou. O último confronto entre Corinthians e Fortaleza aconteceu em 24 de setembro de 2024, pela Copa Sul-Americana. Eu estava na Neoquímica Arena nesse jogo. Na ocasião, de uma venceu por 3-0 com Rio Coronado, Romero e Pedro Henrique, no duelo que aconteceu na Neoquímica Arena, que as partidas que o Coringão já venceu, né? Igual eu falei pra vocês, a linha de tempo aqui, ó, dá pra ver que é ampla vantagem mesmo do Corinthians, né? O azul são vitórias do Corinthians, o vermelho do Fortaleza e o cinza empate. Ampla vitória do Corinthians nos confrontos. Próximo jogo, Fortaleza e Corinthians não tem data definida ainda pelo Campeonato Brasileiro, né? E os Corinthians e Fortaleza por estados, rapaziada. No Castelão são 17 partidas, 8 vitórias do Corinthians, 7 vitórias do Fortaleza e 2 empates. Na Neoquímica Arena, 8 jogos, 4 vitórias do Corinthians, nenhuma do Fortaleza e 4 empates. No Flamengo, 7 jogos, 6 vitórias do Corinthians, nenhuma do Fortaleza e um empate. No Morumbi, 2 jogos, uma vitória do Corinthians e um empate. PV, 2 jogos, uma vitória do Corinthians e um empate. No Canindé, uma vitória do Corinthians e nenhuma do Fortaleza. O Corinthians ele tem todos os estádios, ele tem vantagem no confronto contra o Fortaleza, né, rapaziada? Não dá nem pra falar que é um confronto equilibrado, né? O Corinthians é muito superior nesse confronto contra o Fortaleza, tá? Corinthians e Fortaleza por campeonato, 27 jogos pelo Brasileirão, 15 vitórias do Corinthians, 6 do Fortaleza, 6 empates. Sul-Americana, 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians, 1 do Fortaleza e um empate. Copa do Brasil, 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians e 2 empates. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Fortaleza. Em primeiro, o Zenon com 5 gols. Em segundo, Geraldão com 3 gols. Yuri Alberto com 3 gols. Mauro Bozelli com 3 gols é o quarto. Romeu em quinto colocado, 2 gols em 2 jogos. Rivelino em sexto colocado, 2 gols em 2 jogos. Osinei, 2 gols em 3 jogos, é o sétimo colocado. Sócrates, oitavo colocado, 2 gols em 3 jogos. André Santos, 2 gols em 4 jogos. E Igor Coronado, rapaziada. Igor Coronado aparece em 10º colocado, 2 gols em 3 jogos. O primeiro confronto entre Corinthians e Fortaleza aconteceu em 18 de janeiro de 1968, há 58 anos. Um amistoso, o Corinthians ganhou de 2-1 nesse jogo, né, rapaziada? Maior goleada do Corinthians contra o Fortaleza foi 4-0 em 1º de novembro de 2006, jogo que aconteceu no Castelão, 4-0, o Coringão ganhou lá fora. Maior sequência invicta do Corinthians de 2005 a 2020, rapaziada. O Corinthians ficou 15 anos sem perder para o Fortaleza. Óbvio, não teve muitos jogos, né? Mas o Corinthians ficou 15 anos sem perder para o Fortaleza, rapaziada. É isso aí. Então, os confrontos aí deu para explicar direitinho. Vimos que não é um confronto equilibrado, que o Corinthians tem ampla vantagem sobre o Fortaleza, mas isso quando entra dentro de campo acaba, né, rapaziada? A gente sabe que acaba. O Corinthians vai com esse time alternativo. Eu espero que esses jogadores que estão tendo essa oportunidade hoje, eu espero que eles abracem essa oportunidade, mostrem trabalho, para que o Dorival Júnior fique com uma pulga atrás da orelha, para se precisar entrar num confronto em que um jogador do Corinthians titular não esteja bem, o Dorival olhe para o banco e consiga aproveitar esses jogadores que vão ter essa oportunidade. É a chance da vida de vocês, principalmente dos meninos da base, de mostrar serviço. Eu espero de coração que vocês entrem em campo hoje dando a alma, comendo a grama. O Corinthians precisa muito da vitória hoje, precisa muito dos 3 pontos para ficar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? E eu estarei na Neoquímica Arena, hein, rapaziada? Estarei na Neoquímica Arena no jogo 4 horas da tarde, acompanhando o... Vamos ver aqui, mais um vídeo aqui. Deixa eu ver. Vou para ver, vamos ver se. Para ver aqui, para ver se estava pedido ou não pedido. Vamos ver. Se fala aqui, vamos ver. Não, esse é pré-jogo. Opa, deixa eu botar aqui que é pré-jogo. É pré-jogo. Cadê? Deixa eu ver, cadê o Palmeiras? Cadê?
Aqui, ó, para o jogo contra o Palmeiras aqui, isso aqui. A sensação de torcer para esse clube é indescritível. Vamos ver aqui, ó. Torcer para o Esporte Clube Corinthians. Hoje, mais um frio na Neoquímica Arena. E mais de 46 mil pessoas pulsando, gritando, vibrando na Neoquímica Arena hoje. Fez com que o Corinthians ganhasse o jogo de hoje. Porque a torcida faz isso. A torcida move esse clube. Hoje, um clássico, que a gente sabe que é diferente de tudo. Corinthians e Palmeiras é diferente de tudo. Hoje foi um jogo que aconteceu de tudo. Um cenário onde um time, quando começa o jogo, um time muito mais estruturado financeiramente, um treinador há muito mais tempo, o outro, um treinador tentando ajeitar o clube, o time, né? O clube totalmente devastado politicamente. A primeira vez que o Dorival Júnior consegue escalar o que tem de melhor, e o Corinthians jogando em casa faz, na minha opinião, um bom primeiro tempo, joga bem, cria, e tem um lance que poderia ter mudado a partida. O Corinthians consegue ir para cima do Palmeiras e consegue o pênalti. E aí o Yuri Alberto vai, bate e perde o pênalti. Mas eu não vou crucificar o Yuri Alberto, muito pelo contrário. Ele tem peito para fazer isso, para pegar a bola e bater o pênalti, que ele é o cobrador oficial. Eu vi muita gente falando, mas o Memphis tinha que bater o pênalti, mas o Memphis é pipoca, o Memphis não faz isso no clássico. Mas não, quem tinha que bater o pênalti naquele momento era o senhor Yuri Alberto, que ele é o batedor oficial do pênalti do Corinthians. Perdeu. Quem bate pode errar, pode fazer, e ele perdeu. E o Corinthians continua em cima do Palmeiras. Mas o Corinthians sente essa perda do pênalti. E aí o Palmeiras começa a gostar do jogo. Até o pênalti, o Corinthians só deu Corinthians. O Corinthians conseguia fazer as jogadas, conseguia atacar o time do Palmeiras. Não que fosse, nossa, espetacular. O Everton tivesse feito 1 milhão de defesa. Não, muito pelo contrário. O Everton não fez defesa mirabolante, mas teve o pênalti, que foi um momento crucial do jogo. Ali, na minha opinião, se o Corinthians abre o placar, era outro jogo. E aí não abre o placar, o Palmeiras começa a gostar do jogo no primeiro tempo, começa a criar algumas vezes, mas nada demais também, nada de Hugo Souza. Nada de Hugo Souza. Fosse fazer, nossa, milagres. Não, muito pelo contrário. O Palmeiras tem mais posse de bola, consegue jogar o jogo. E aí acaba o primeiro tempo, rapaziada. Acaba o primeiro tempo 0x0. E no segundo tempo, ambas as equipes não mexem, voltam o mesmo time. O time do Corinthians, que daqui a pouco a gente vai falar dos novos titulares, que na minha opinião tinha que ser esses jogadores. E aí volta o segundo tempo, o Corinthians volta. O primeiro tempo que o Corinthians faz muito bem, na minha opinião, controlando o jogo, tentando fazer algumas jogadas. No segundo tempo muda totalmente a característica. O Corinthians não consegue jogar. O Corinthians morre fisicamente alguns jogadores. Senhor Carrilho, pelo amor de Deus, hein, mano? Pelo amor de Deus. Mas morre fisicamente alguns jogadores do Corinthians. O Corinthians não consegue. O Palmeiras consegue encaixotar o time do Corinthians marcando, e o Corinthians não consegue trocar 2 passes, rapaziada. E é o que eu falo do futebol, né? A magia do futebol é essa, rapaziada. Quando o Palmeiras estava em cima do Corinthians, quando o Palmeiras estava tentando, martelando, nada demais também, viu, rapaziada? Um jogo, na minha opinião, que foi muito equilibrado. Primeiro tempo o Corinthians um pouco melhor, segundo tempo o Palmeiras um pouco melhor, nada demais, mas o clássico se decide em detalhes. E foi decidido em detalhes. O Palmeiras tentando fazer as jogadas dele, tentando ir para cima do Corinthians, não conseguindo achar as alternativas, porque a defesa do Corinthians fez um partidaço, a dupla de zaga do Corinthians, André Ramalho e Gustavo Henrique, fez um partidaço hoje, não sei a opinião de vocês. E aí, rapaziada, tendo todos esses lances, o Palmeiras tentando
pintando. O Corinthians acha um ataque, acha uma falta, Rodrigo Galo cobra rápido, se eu não me engano, pro Mateuzinho cruza e o Memphis Depay, que na minha opinião, já vou falar individual de cada jogador, tá, rapaziada? O Memphis Depay, na minha opinião, não estava bem no jogo. Como no jogo contra o Botafogo. Também não estava bem, mas decidiu, fez o gol. E hoje Mateuzinho cruza, rapaziada, de verdade, mano. A hora que o Mendes sobe, eu tava na arquibancada, lá em cima, eu vi o Mendes subindo, parecia a câmera lenta. Pum! Que cabeçada, mano. Que golaço. E não sei se vocês viram o lance do gol. O Memphis Depay, ele tava sozinho na área, sozinho. Tinha ele e mais 4 ou 5 jogadores do Palmeiras. Ele sobe, foi fora da marcação do Palmeiras, foda-se. Ele sobe sozinho, no meio da zaga, dá uma cabeçada, uma pestada. Golaço do Corinthians, isso com 35, 36 minutos do segundo tempo. Não sei qual tempo que tava ali. E aí, rapaziada, eu falei, pô, o Corinthians vai se manter em cima do Palmeiras. E aí, logo no lance seguinte, o Palmeiras acha uma falta na entrada da área, que o juizão estava dando toda hora essa falta do Palmeiras, hein? Vou falar do árbitro também. Fraco, hein, mano? Fraco. Tem que defender esse cara no pré-jogo, mas um árbitro fraco pra caralho. Achou uma falta do Palmeiras ali. E numa jogada ensaiada, os caras cruzaram uma bola pro zagueiro deles pra dentro da área, gol do Palmeiras. Na hora, eu juro por Deus, rapaziada, eu não tô mentindo aqui pra vocês. Eu tava na linha da grande área, em cima, tava na área superior, bem lá em cima. Eu vi o lance na hora. A hora que o cara cobra a falta, que o cara toca pra trás, o cara que cruza pra dentro da área, eu falei, tá impedido. E aí o gol, eu gritei pra todo mundo do meu lado. Eu falei, está impedido. Rapaziada, um deu outro. E chororou pra caralho. Do Abel Ferreira. É óbvio que esse cara vai chorar. É óbvio. O cara chorou. Num lance, pênalti. Foi claríssimo. O zagueiro incompetente dele dá uma solada no nosso atacante do Memphis Depay, e depois ele está reclamando que o VAR invalidando o gol dele, legítimo, porque estava impedido. E aí o cara fica reclamando. O cara reclama na entrevista coletiva, porque é um chorão. É isso que esse cara sabe fazer. Nunca que esse cara vai chegar numa entrevista coletiva e vai falar, ó, o time não foi competente hoje, não conseguiu jogar hoje. E por isso perdeu o Corinthians, que foi muito melhor. Teve competência de ganhar o jogo e achar um lance igual o Memphis Depay fazer o gol. Não, ele tem que culpar a arbitragem, é óbvio. Por quê? Porque é um chorão. Esse clube é o retrato desse treinador. Eu falo pra vocês, um clube quando ele é pequeno, ele é o retrato do seu treinador. Ele consegue perder um jogo. Tem que falar, ó, não fomos melhores, vamos tentar no jogo, não, ele vai culpar a arbitragem, porque vocês são nanicos. Eu já falo isso pra vocês são nanicos. E aí anulado esse gol do Palmeiras, que tinha o lado que estava impedido. E aí o Corinthians começa a gostar do jogo. O Corinthians começa a ir pra cima do Palmeiras, rapaziada. Começa a ter mais chance de fazer o segundo. Não que o Everton também foi exigido. Não, mas pelo contrário. Mas o Corinthians tem mais posse de bola, o Corinthians começa a controlar o jogo, começa a gostar do jogo. Mas, infelizmente, não saiu o gol. O Corinthians fez uma partida dificílima com um time que eu falei no pré-jogo pra vocês, falei na live também hoje de manhã. O Palmeiras, ele 19 jogos do Palmeiras esse ano, fora de casa. O Palmeiras ganhou 15 jogos, empatou 3 e perdeu um. Agora perdeu mais um. 20 jogos, o Palmeiras perdeu mais um fora de casa. E o Corinthians fez isso. No ano de 2025, o Palmeiras não tinha perdido só um jogo, perdeu mais um. O problema do Palmeiras está sendo dentro do Allianz Parque, do Allianz Manícola. Aquele passe. O problema dos caras está sendo lá. Então hoje, a vitória
pela classificação, muito pelo contrário. O torcedor corintiano sabe que vai ter uma guerra na quarta-feira que vem, que vai ser um jogo difícil pra caralho na quarta-feira que vem, mas tem que ter postura. O time do Corinthians tem que ter postura de vencedor. E hoje teve. Em alguns momentos do jogo, dá aquela ligada. Eu fico puto da vida com alguns jogadores do Corinthians. Em alguns momentos do jogo, dá aquela desligada. Mas hoje teve postura de time que quer ganhar a todo momento. Que quer vencer o seu adversário em todo momento. Hoje o Corinthians fez isso. Hoje o Corinthians quis a vitória. Por isso conquistou a vitória, rapaziada. Bom, vamos falar. Jogador por jogador. Hoje o Corinthians entrou com aquela escalação que eu falei pra vocês que ia entrar, né? A provável escalação do Corinthians, eu acertei. Travei a provável escalação. Hugo Souza, importantíssimo, fez defesas importantes, foi bem no jogo de hoje, seguro, toda hora que precisava dele lá, seguro para pegar as bolas. Mateuzinho, na minha opinião, foi bem no jogo hoje, razoável. Mateuzinho foi razoável na lateral direita ali. André Ramalho e Gustavo Henrique, dupla de zaga, que é a minha preferida no time do Corinthians. Fizeram uma belíssima partida hoje, na minha opinião. Gostei muito dos dois zagueiros. Gustavo Henrique e André Ramalho fizeram um partidaço hoje. E na lateral esquerda, na minha opinião, é o jogador que vai ter gente que vai falar, ele jogou bem. Na minha opinião, jogou porra nenhuma, Matheus Bidu. Mais uma partida pica desse jogador, mais uma partida horrorosa desse jogador. E rapaziada, na minha opinião, o Odilere tem que ser titular nesse time do Corinthians. Eu não gosto do Bidu, de verdade, eu não gosto. Eu acho que ele é um jogador muito fraco pra estar jogando, principalmente titular no time do Corinthians. Ranieri brigou pra caralho, correu, errou muito também, mas teve muita vontade, rapaziada. E o primeiro volante que tem que ter essa vontade, tem que ser essa garra, e o Ranieri teve hoje. Martini fez uma boa partida, tentou, mas o problema do Martini, eu sempre falo pra vocês, rapaziada, é a bola. Quando ele não tem a bola no pé, ele faz uma partida boa, que ele marca, que ele se dedica, que ele briga, que ele ativa, que ele faz tudo o que ele tem que fazer. Mas quando tem a bola no pé, é uma desgraça, rapaziada. Pega a bola, sai correndo igual maluco, sai com a bola no pé. Não sabe o que faz com a bola, não sabe. Então é aquele primeiro volante que tem primeiro ou segundo volante ali junto do Ranieri e tem que pegar a bola. Primeiro momento, pegou a bola, solta pro jogador do Corinthians que está mais próximo. Porque não vai saber o que fazer com a bola, não vai saber. E aí ele jogou com Memphis Depay. Praticamente aquela provável escalação que eu falei, rapaziada. E na minha opinião foi até o esquema que eu falei, no 4-2-3-1, porque o Roberto foi lá na frente, ficou jogando muito. Então, Memphis Depay, vamos falar do Carrillo, vamos falar do Carrillo primeiro. Martini e Carrillo. Tá dormindo, amigão? Soneca, sonâmbulo, o que tá acontecendo, amigão? O que tá acontecendo? Não joga mais porra nenhuma, não consegue fazer mais porra nenhuma, Carrillo. Na minha opinião, péssima partida do Carrillo. O Garro tentou, brigou, forçou as jogadas que não deveriam ser forçado. O trio, rapaziada, já vou adiantar aqui pra vocês. Memphis, Garro e Yuri, na minha opinião, não foi muito bem no jogo de hoje. Não foi muito bem. Eu acho que no primeiro tempo até tentou alguns lances que o time do Palmeiras não conseguia parar. O time do Corinthians no segundo tempo acabou esse trio, Garro, Memphis e Yuri. É óbvio, né? Vou falar do gol que o Corinthians fez, que foi no segundo tempo, mas foi uma bola parada ali que a gente conseguiu construir a jogada ali. Mas no geral, o Garro, na minha opinião, não fez uma belíssima partida. Como pode fazer, rapaziada? Essa é verdade. Na frente, Yuri Alberto briga, corre, se dedica, morre dentro de campo. E eu não vou aqui chegar no meu vídeo de pós-jogo e vou crucificar o Yuri Alberto porque ele perdeu o pênalti. Nem fudendo. Porque ele se matou dentro de campo. Ele se dedicou de uma maneira impressionante. É óbvio. Cara, óbvio que o Yuri Alberto teria feito gol de pênalti ali, que eu acho que mudaria o jogo. Mas pênalti é assim, ó. Quem bate, pode errar, pode fazer. A gente conhece, mano. E ele infelizmente errou. Eu acho que até por méritos do Everton, porque ele bate forte, bem minha altura, aquele pênalti que eu não gosto. Acho que o Yuri Alberto poderia ter chapado um pouquinho mais alto ali, que ele sabe fazer isso, mas não conseguiu. E o Everton
Mas no geral, o Yuri Alberto foi bem. Tentou, brigou pra caralho, velho. Toda a bola no ataque do Corinthians ia pra ele, não era bola perdida, mano. Isso que a gente tava precisando no ataque do Corinthians. E vamos falar do Mendes, rapaziada. Vamos falar do Mendes. A gente tava esperando eu falar sobre o Mendes depois. Na minha opinião, ele não fez uma boa partida. Vou continuar com o mesmo pensamento que eu tive contra o Botafogo. Ele não fez uma boa partida. Ele faz o gol. Tudo bem, concordo com vocês. Mas na minha opinião, em alguns lances capitais, ele não consegue ainda. Parece que ele tá pesado, parece que ele não joga pelo grupo, parece que ele joga pelo individual, rapaziada. Isso me incomoda. Pra quem segue meu canal há muito tempo aqui, sabe do senhor Roger Guedes, que eu falava pra caralho aqui, que ele não jogava pro elenco, ele jogava pro individual. E às vezes parece que Memphis Depay faz isso, joga só pro individual. Tudo bem, rapaziada, fez o gol da vitória. Puta que pariu, que golaço do Memphis Depay. Que golaço. Hoje, na minha opinião, melhor em campo do Corinthians. Melhor em campo por quê? Porque fez a porra do gol, mano. Porque decidiu o jogo, ganhou a porra do jogo 1-0. Mas pode mais. Mas tirou a nhaca, mano. Tirou a nhaca do clássico. Tirou a nhaca de fazer gol. Tanto no Palmeiras, São Paulo, agora já fez gol no Palmeiras. Mano. Aí é o seguinte, dos jogadores que entraram também, Breno Bidon até que entrou razoavelmente bem, depois o Antileri também entrou bem, na minha opinião, na lateral esquerda. E a rapaziada, o negócio é o seguinte, não tem nada ganho. Não tem nada ganho. Pé no chão, o Corinthians dá um passo importantíssimo, precisava vencer hoje. O que importava era a vitória hoje. E aí, na minha opinião, deixa meu ponto de interrogação na minha cabeça agora, que eu vou ter até quarta-feira que vem. Qual vai ser a postura do time do Corinthians jogando na casa dos caras? Nunca que o Corinthians pode ser covarde. Não tem que ser covarde de maneira nenhuma. E não vai ser covarde. Isso eu tenho certeza. Até lá, até quarta-feira que vem, tem chão. Com certeza vai ter treino aberto, com certeza a torcida vai embalar esse time do Corinthians e o Corinthians, se Deus quiser, na quarta-feira que vem, vai fazer uma boa partida e a gente vai sair com essa classificação. Pé no chão, rapaziada, nada de comemorar, não ganhamos, não se classificamos, ganhamos o primeiro jogo, demos o primeiro passo, igual aconteceu no Campeonato Paulista. Só que agora inverte as situações porque a gente decide na casa desses irmãos. E a gente vai chegar lá, vai sair com essa classificação. Beleza, rapaziada? É isso aí, desculpa o horário que saiu pós-jogo, mas pra quem vai na Neoquímica Arena sabe o jeito que é. Xinguei só agora em casa. Tamo junto, rapaziada. E é nóis, ó. Pra finalizar o vídeo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A faixa do jogo, né? Corinthians, mano. Vai Corinthians sempre. E é nóis, Corinthians. Te amo pra caralho, velho. Você é foda. Você consegue fazer com que o torcedor ame mais ainda você a cada segundo. Beleza, rapaziada? Pra vocês, vou pontuar os principais pontos que ele falou na entrevista coletiva. Mas uma coisa é certa, né, pessoal? Ele falou que ele não tem lado A nem lado B. Ficou nítido nessa entrevista coletiva que ele tem lado sim. Que ele não quer fazer uma investigação para um lado. Ele fez a investigação para outro. Tudo bem, que ele sempre falou. Não, eu sempre fui contra a renovação de transparência. Porque a única coisa que eu tenho igual à renovação de transparência é RT, que é a abreviação do nome dele, né? O nome e sobrenome, Romeu Tuma, RT, brincou falando essa palhaçada ainda. Mas ele tem, rapaziada. Ele tem lado. Porque eu vou ler pra vocês o que ele falou aqui. E esses gastos dos cartões corporativos do Corinthians, ele acha que é tudo normal. Aí fica toda hora. Ah, mas não tem nada no estatuto que possa fazer alguma coisa contra eles. Não tem nada no estatuto. Então é válido, então quer dizer que pode usar o cartão corporativo do Corinthians à vontade. Ele não vai denunciar, ele não vai fazer absolutamente nada. É brincadeira, né, rapaziada? É brincadeira.
do outro lado, ele fez o trabalho dele, que era o Banco Costumelo, ele fez o trabalho dele. E é isso que tem que ser feito. Mas é para fazer tanto do lado A quanto do lado B. Ele já falou que ele era contra a renovação e transparência, que ele indiciou, que ele foi atrás do André Sanches, para fichar a época do André Sanches, tudo. Mas hoje nítido, que ele não está querendo tratar com tanta exigência esse caso muito grave de uso de cartão corporativo do Corinthians, quanto ele quis a gravidade do Augusto Melo. Deveria, está certo, que é muito grave, porque esse Pinóquio fez e está tentando fazer no Corinthians. Tem que tratar do mesmo jeito. É roubar dinheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Lado A, lado B. Roubou, tem que pagar, tem que se investigar, tem que ir pra cima. Complicado, né, rapaziada? Eu vou ler aqui pra vocês as principais... Opa, peraí. Errei aqui. Desculpa, rapaziada. Mas eu vou ler pra vocês aqui, ó, os principais pontos da entrevista coletiva dele, ó. Vai levar as denúncias à polícia, ponto de interrogação. Sobre o boletim de ocorrência, não compete ao Conselho Deliberativo fazer. Por que eu vou fazer o BO de apropriação indébita? O Andrés mandou isso para mim, disse que tinha uma despesa no nome dele e que não foi avisado. Ai, tadinho, ele não foi avisado que ele tinha essa despesa. Ele usou o cartão corporativo do Corinthians, só que aí o pessoal que tinha que investigar não avisou ele que ele usou. Olha que tadinho, né? Ele chegou e pagou. Então, sim, poderia se esconder. Isso é corrupção. Não sei se é. Não sei se é apropriação indébita. Imagina, não é, né, presidente? Não é. Que isso, né? Não estou defendendo, mas estou dizendo que não é caso do Conselho Deliberativo fazer BO. Não sei se é crime, se o crime está configurado. Quem vai dizer se está configurado é o Ministério Público. Não me cobraram pra caramba no caso do Augusto, de esperar o inquérito. Como vamos ter um presidente réu com o clube e assistência de indenização? Como isso? O Corinthians não apura crime, apura infração tributária. Tinha acabado de falar para vocês. Demanda muito entendimento. O clube está fazendo isso para avaliar se vale ou não fazer o BO. O doutor Pantaleão tem sido importante, mas o que está fazendo está apurando, não podemos assinar a reputação das pessoas. Deixa eu só dar um recadinho pro senhor, Tuma. O cara ele usou o cartão corporativo do Corinthians há 5 anos atrás. Ele pegou um dinheiro que é do Corinthians para utilizar para benefício próprio, confessou que fez isso, brincou, falando que os cartões eram iguais, perdeu um pouquinho a mais e confundiu os cartões. Aí ele devolve o dinheiro e tá tudo certo. Tá tudo ok. Ele não fez crime nenhum. Imagina, não fez crime nenhum, né, com o dinheiro do Corinthians. Até porque se não tivesse aparecido tudo isso daí, ele não ia devolver esse dinheiro nunca. Ninguém ia nem saber desse dinheiro que ele tinha usado com isso. E se fizer uma investigação igual o senhor falou que vai fazer, vai achar muitas coisas. Porque não vai só usar de saber do cartão corporativo do Corinthians. Não deve. Ele, o William, o Comandante Andrade, todos utilizaram o cartão corporativo do Corinthians para benefício próprio, não em prol do Corinthians. Então, isso é grave. É grave essa situação também. Igual a do Augusto Melo em outros cenários. Mas a gravidade é a mesma, mano. É gente roubando o Corinthians. Aí ele devolveu com juros ainda. Foda-se, amigão. Foda-se. Você tá maluco, cara? Você é louco, mano. Eu não consigo entender essa coisa de verdade, rapaziada. Pressão da torcida para a reforma estatutária. Eu tô lendo aqui o que ele falou, tá, rapaziada? Não teve impacto algum. Sempre foi algo muito difícil. Quanto mais pressão faz, mais medo. Imagina quando eles organizados tiverem poder de decisão. Aquela invasão que teve há um mês, quando trancaram o portão, tinha crianças aqui dentro. O pessoal vem aqui amedrontado. A gente ainda vai votar, sendo que o fiel torcedor, a torcida quer votar para os presidentes, tá? Essa pressão provoca medo. Tem prazo estatutário para tudo. Falo com bastante franqueza. Tem muita gente que não quer a reforma. O ex-presidente, por exemplo, não fez nenhuma proposta na reforma. Procurei 3 vezes, mas ele nunca disse. Ele, Augusto, nunca disse. Acho importante o fiel torcedor votar. A primeira proposta escrita de colocar os torcedores do fiel torcedor para votar, sabe quem foi? Dos vitalícios. Eles tiveram coragem de propor. Tem uma narrativa que não é verdade, mas tudo bem. O atraso no
colocar o Pinóquio no contexto. Que não precisava, tá, rapaziada? Nem precisava colocar ele no contexto. Então, assim, ele ainda está atacando as torcidas organizadas do Corinthians. Ele está atacando os caras. Porque quer uma reforma do estatuto, porque está fazendo protesto, porque não aguenta mais o escândalo que está dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, o crime que fazem dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele ainda está atacando a torcida. O culpado é a torcida, o culpado é o jornalista, o culpado é a mim. Agora vamos ver aqui. Agora passo do. Esporte. Vou deixar isso aqui. Acho que é Brasileirão, né? Vamos por. Cadê a Copa do Brasil? Copa do Brasil, Brasil. Deixa eu ver. Esse aqui é o Brasileirão, né? Copa do Brasil não. Vamos ver a Copa do Brasil aqui. Primeiro, depois o Brasileirão aqui, né? Deixa eu ver aqui ela tá aqui. Vamos lá. Ó, só paguei de 2-1 no Morumbi. Né? O Atlético ganhou de 1-0. O Bahia ganhou de 3-2. O Fluminense ganhou de 2-1. O Cruzeiro não marcou ponto, nenhuma vantagem em casa. Não teve nenhuma vantagem, 4-0. Então isso é ruim, é péssimo pro Cruzeiro, né? Que não tem nenhuma vantagem na volta, né? Nenhum de ponto a vantagem. E o Vasco. Aí, como é que nós vemos? O Vasco também empatou também. Não teve ponto também. Agora o Cruzeiro não também teve nenhum pontinho. E o Cruzeiro um ponto podia estar mais, mas não fez. E o primeiro jogo, né, que foi dia 29, foi o Botafogo que ganhou do Red Bull Bragantino por 2-0, uma boa vantagem. O Corinthians também não está exigido, mas pro Vasco tem que ganhar, porque não tem nenhum ponto, porque parte 0-0 não tem nenhum ponto. Perdeu por vantagem o Vasco, o Cruzeiro também perdeu, mas o Fluminense teve uma boa vantagem. E o Bahia tem mais vantagem ainda, tá com 3-2 e 1-0, e o São Paulo também 1-0. E o Atlético Mineiro também ganhou de 1-0, né? E o São Paulo ganhou de 2-1. Agora vamos pro Brasileirão, né? Que, ó, hoje o Fluminense. Hoje, o Fluminense só ganhou de 3 do Vasco. Flamengo ganhou do Grêmio. Hoje tem Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro, o Corinthians falou em casa, 4 da tarde. Que o Corinthians aí também que tem, superou. Mas como vai ser com a reserva, eu espero muito que dedica muito. Né, e se tivesse 3 pontos, como no primeiro tempo e no segundo tempo, com muito gol. Né, espero muito. Depois tem o Atlético Mineiro contra o Red Bull Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, e tem São Paulo, e segunda que é o Santos e Juventude. E o próximo jogo do Corinthians, da semana do Brasileirão, vamos ver, no sábado, sábado também vai ter Vitória também, de 9 será também o Red Bull contra o Inter, bota o Fortaleza também no sábado também. No sábado também tem Bahia e Fluminense. Domingo da tarde tem. 4 da tarde tem Palmeiras e Ceará no Parque. Cruzeiro também joga no domingo, mas é 6h30. No dia 10, tem Inter também às 4, Palmeiras também às 4, contra o Vasco também. e o Atlético Mineiro.
Palmeiras também às 4 com o Ceará, Cruzeiro com o Santos também às 8h30. Às 8h30 tem Grêmio e Sport. E domingo. E depois o Corinthians joga só na segunda, não é domingo, é só na segunda-feira. Né? Fora de casa, contra a Juventude, né? Na segunda-feira, às 8 horas da noite, né? No dia 11. O Corinthians não joga no domingo, nem no sábado e no domingo, só na segunda. Não sei porquê, que só na segunda. Nem domingo nem no sábado. Devia jogar ou no sábado ou no domingo, né? Mas beleza. Esse é o próximo jogo do Corinthians, que é dia 11, na segunda-feira, às 8 horas. Depois vai ter a Juventude, que é na segunda-feira, no dia 11, né? Às 8 horas da noite. Depois, o próximo, vamos ver. Depois do sábado também. Sábado, o Corinthians também joga também no sábado também, na Arena, dia 16, às 21 horas. E Vasco tá no domingo. Também às 4, às 8h30. Coisa também às 8h30. Vamos ver. Depois, vamos ver a próxima. Vamos ver. Depois também quando pega também contra o Bahia também, que é no sábado, 16. Ué? Porque eu não quero ir, meu filho. Caraca, meu. Foi agora. Sábado. Também sábado. Coisa no domingo contra o Vasco. Fora de casa, 4 da tarde. Dia 24, com falta de folga. No domingo aí. O Vasco vai 3 pontos. Então, tem que ser minha conta Fortaleza, 3 pontos. Depois contra o Bahia. Também vai ser a coisa também 3 pontos. E contra o Vasco também 3 pontos. Tem 3 jogos aí. Como tá agora, hoje. Fortaleza. Na segunda-feira, dia 11. Contra o... Peraí. Dia 11 contra a Juventude, na segunda-feira, tá certo? Depois quando pegar o Bahia em casa, então depois do primeiro turno, depois segundo vai ser fora. Então, depois vai ter Bahia. Então tem que ganhar hoje. Tem hoje contra o Fortaleza, ganhar 3 pontos. Depois contra a Juventude, faz de casa, com 3 pontos, às 8 da noite. Depois no sábado, dia 16, né, em casa, que é 9 horas. Também vai dar Corinthians, vai dar 3 pontos também. Quando o Bahia também vão tomar 3 pontos também. E depois contra acho que é o Vasco, né? Deixa eu ver. Contra o Vasco, né? Faz de casa no domingo, dia 24. Então esse jogo tem que mais 3 pontos, como hoje, depois contra a Juventude, depois contra a Bahia, também chamar 3 pontos. E Vasco tem que ganhar direto. Esse do Juventude, tem que ganhar 3 pontos hoje, mais 3 pontos contra a Juventude, mais 3 pontos contra a Bahia e contra o Vasco também, que vai ser em casa. Dia 24. Então, isso é muito importantíssimo, entendeu? Pro Corinthians. Deixa eu mudar aqui a minha tela aqui. Dividir a minha tela aqui de novo. Minha câmera aqui. Então, esse que é esse jogo do Corinthians, entendeu? Então, isso aqui seria bom. Já passou até 1 hora da live. Tempo. E outra coisa vai ser pro próximo domingo. Não vai ser live porque eu vou estar trabalhando, vai ser à noite, vou sair do trabalho, vou correndo, tomar banho, me arrumo as coisas, eu faço a live, tá? Então aqui eu vou ser inscrito, inscreva, deixa o like, compartilhe meu trabalho, mais um recado, mais não sei se funcionou, nada que eu fiz lá no Instagram, mas foi uma boa alternativa. Até para o domingo, não deixe de se inscrever, compartilhe meu trabalho com você, até para o domingo. E vai Corinthians!